Oi, Maria. Boa tarde. Boa tarde. Opa, boa tarde, Raiza. Caro demais. Oi, professora, bom? Aqui eu te enviei, eu acho que deve ter uns. Eu te enviei foi 1h47. O negócio lá no e-mail, tá? Atividade extra. Aí você foi e falou que tá unidade 1 podia ser até o final do mês, não é? Ou como é que é? Final do mês, não? Ah, Final do mês, essa no caso, é semana. hoje, né? Ah, é? Peraí. Hoje é dia 30? Ah, é dia 30, professora. Desculpa. Peraí, é. Pode me Mas seguinte, hoje. eu vou só terminar a aula então, aí eu te mando a data, pode ser? Tá, joia. Porque o meu Vou sobrinho daqui, eu queria saber daqui aproveitar, a pouco. tá, joia. Vou aproveitar que hoje apareceu mais pessoas, né? Que na última aula está ficando Yasmin, Isabela, a Ana e o Emanuel vieram na última também. Deixa eu dar uns recadinhos aqui. Falei na aula de ontem sobre a questão da unidade 1. Poucas pessoas me enviaram. Até então, eu só anotei aqui o da Yasmin, porque eu olhei no início da semana. Então, se Eu você também me te enviou, enviei. Eu enviei, acho que terça-feira, se eu não me engano. se você me enviou durante essa semana, no final de semana, que é quando eu olho, eu vou anotar, tá? Eu aceito me enviar até hoje. Então, ó, unidade 1 e o exercício extra, tá, gente? Que a gente terminou na última aula. Então, é para vocês me enviarem no e-mail até hoje, às 18 horas. Eu aceito, tá? E aí amanhã eu vou lançar aqui quem fez. Hoje vai ser matéria nova. Então, a gente vai entrar aí Ai, doeu lá no fundo. A gente vai entrar aí na unidade 2. Então, vou abrir aqui o slide para vocês. Só um minutinho. Ok, essa matéria é divertida, mas nem tanto. Desse bimestre, a matéria é um pouquinho mais complicada. Então, quem conseguiu garantir os pontos nos bimestres anteriores se deu bem, porque esse bimestre realmente entra a parte de física, né? Fica um pouco Nossa mais Senhora. de entender. Mas, graças a Deus, é no final do ano, né? E as pessoas, a maioria já passou comigo, se não me engano. E os que Eu não passaram, já, que eu não olhei. os que não passaram também faltam poucos pontos. Então, menos mal para vocês, porque realmente é uma matéria um pouco mais complicada. Complicada, professora. Você ousa falar complicada. Vou colocar para vocês aí o slide. Por isso vocês têm que garantir, gente, antes, né? Porque vai passando o tempo, à medida todas as matérias vão dificultando. Ai, eu dou risada toda vez que aparece esse slide. Então, calma aí, deixa eu abrir aqui. Gente, se em algum momento meu áudio começar a cortar, vocês me chamam, tá? Porque minha internet, às vezes, ela começa a ficar com sinal muito ruim. Aí vocês me avisam. Então, vamos lá. Unidade 2. A gente vai ver Professora, ali. eu fiz a conta aqui, pra mim faltam 11 pontos. Nossa Senhora, tá livre. É pouco ponto, Manuel. Tá? Dá para você Graças a conseguir. Deus. Se você fizer todas as atividades, me enviar tudo, você já garante esses pontos aí. Tá, joia. Então, vamos lá, gente. Ó, matéria da unidade 2 é sobre as características da radiação eletromagnética e as suas aplicações. A gente vai começar falando sobre as ondas. O que é isso? Onda, na física, ele é um movimento causado por uma que a gente chama de perturbação.
que ela vai se propagando ali através de um meio. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Um exemplo de onda. Por exemplo, igual eu coloquei aí na figura, quando a gente joga uma pedra em um lago, né? Aquele lago ali, ele tá com uma água ali mais calma, né? E aquele impacto da pedra na água, ele vai causar o que a gente chama de perturbação na água, que vai causar o que está acontecendo aí nessa figura. Então, ele vai fazer o quê? Que essas ondas circulares, né? A gente percebe aí um formato de um círculo se propagando ali na superfície da água. Vocês já devem ter, não sei vocês, né? Mas quando eu tinha a idade de vocês, eu ficava brincando de ficar jogando pedra no lago e ela ficar quicando. Não sei se vocês fazem isso. Mas... Bastante. Pois é, aí vocês percebem exatamente essa perturbação, essas ondas, né, circulares se formando. Existem também alguns tipos de onda que a gente não consegue observar, igual a gente está conseguindo enxergar aí nesse lado. Então, a gente não consegue ver a olho nu. Por exemplo, a gente pode ter como exemplo onda, aquelas ondas de rádio, né? As ondas de televisão, as ondas do micro-ondas, as ondas ultravioletas, enfim. Então, a gente pode, em alguns tipos, observar elas acontecendo, em outras não. A gente não consegue enxergar a olho nu. A gente vai entrar agora na questão da classificação. Então, a classificação das ondas permite dividir elas de acordo com a natureza da onda, a direção de propagação, né, da perturbação que eu falei para vocês, e a direção também da vibração. Então, é a direção da vibração, da propagação e também quanto à sua natureza. Então, de acordo com a sua natureza, a onda ela pode ser classificada em mecânica, ela também pode ser eletromagnética, ou ela também pode ser gravitacional. Já de acordo com as direções de propagação, a gente vai classificar como unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Então, esses aí é até mais fácil de entender, que o próprio nome já fala, né? Se propaga em uma direção, ou em duas, ou em três, em todas as outras direções, né? Tridimensional. E tem também de acordo com a direção da vibração, que pode ser, a vibração ela pode ser longitudinal ou transversal. A gente vai começar a falar sobre a classificação contra a direção da vibração. Então, existem, né, essas duas possibilidades de classificação que eu falei para vocês, em relação, né, à direção da vibração, que pode ser ondas longitudinais e ondas transversais. A transversal, gente, ela vai se propagar em direções perpendiculares ao estímulo responsável por produzir essa onda. Então, por exemplo, quando a gente balança uma corda, por exemplo, para cima e para baixo, igual nesse exemplo que está aí, a onda que vai ser produzida, ela vai deslocar ali para frente, né, na direção horizontal. Então, isso é um exemplo de uma onda transversal. Já no outro, que é a longitudinal, que está aí no desenho na parte de cima, é quando ela se propaga na mesma direção que o estímulo que está produzindo. Então, é o que acontece, por exemplo, na mola, nessas molas maluca, aquelas também, quando eu era pequena, eu brincava muito, aquelas que tem toda colorida, que você vai brincando. É um exemplo de uma onda longitudinal, tá? Então, a diferença é essa, é a direção que o estímulo, né? Que a onda está se propagando, tá? Então, ela vai ser, se for na mesma direção que o estímulo que está produzindo a onda, é longitudinal. Se for em direções perpendiculares, que é no caso da corda, né? Que ela vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, é o que a gente chama de transversal. Tem a classificação também de acordo com a natureza, né? Então, ela vai apresentar duas subdivisões. Tem a mecânica
a eletromagnética, e eu vou falar para vocês primeiro da mecânica. O próprio nome já fala, né, gente? Se ela é mecânica, é porque ela precisa de um meio físico ali para se propagar. Então, ela é produzida através de estímulos mecânicos. Então, por exemplo, quando tem colisões entre corpos. Então, por exemplo, quando tem colisão de corpos de água, quando tem colisão de corpos de ar ou de metais, eles produzem esse tipo de onda mecânica. Um exemplo, por exemplo, quando tem colisão de corpos envoltos em água, né? É quando, por exemplo, as ondas do mar, né? Então, quando elas estão produzindo aquela onda do mar, ela tem uma propagação mecânica, que elas se colidem. Deixa eu ver. Esse daí que eu coloquei também da corda do violão. Também é um exemplo de onda mecânica. Então, a gente produz ali na corda do violão, né? Aquele som que sai dele é um exemplo de uma onda mecânica. Então, ele precisa de um meio ali físico para ele acontecer. Tem essa daí também que é a eletromagnética, que é quando ela é produzida por variações no campo elétrico e no campo magnético. Então, a variação de um desses campos vai dar origem a outro. Esse tipo, gente, de variações de campos magnéticos, vocês não precisam tentar entender isso agora, porque vocês vão ver isso para os anos seguintes, tá? Então, a gente não precisa aprofundar muito nisso agora. O que vocês precisam saber são os exemplos. O que é uma onda eletromagnética? É aquelas que são produzidas, por exemplo, as ondas de rádio, o raio-x é uma onda eletromagnética, o micro-ondas é uma onda eletromagnética. Então, tudo isso é um exemplo. Professora, carregador também? Não, né? Carregador, não. Por exemplo, deixa eu pensar um outro. Vocês têm na casa de vocês aquela... como é que chama, gente? Aquele aparelho que ele frita sem óleo. Airfry que fala, né, pessoal? Airfry, me fugiu o nome. Ele também tem uma onda eletromagnética, igual do micro-ondas, né? Raio-x tem? Raio-x, Raio-x? igual eu coloquei na figura, o raio-x também é. Professora, quando a gente vai fazer raio-x, as dentistas pedem, né? A gente tem que fazer, mas é com colete pesado, não é? Por quê? Porque senão... O que acontece? O raio-x, ele pode causar, se você tiver muito contato com essas ondas do raio-x, ele pode causar câncer. Mas isso é se você tiver muito contato, tá? Não é porque, por exemplo, um raio-x tem um colete de chumbo que pode dar algum problema, não. Mas eles sempre indicam o paciente colocar aquele colete de chumbo para proteger os órgãos dele justamente dessa onda que vem do raio-x. Porque é uma radiofrequência muito, muito grande para o corpo da pessoa e pode causar, com o tempo, se ela ficar sendo exposta àquilo, pode causar câncer, pode dar algum problema na saúde. Principalmente se tem alguma gestante, por exemplo, ela não pode, mesmo com colete, não é recomendado, a não ser se ela tiver com alguma urgência, né? Mas não é recomendado ela fazer nenhum exame que tenha radioatividade. Raio-x, ultrassom, aqueles ultrassons que a gente usa naquelas câmeras, né? Não aquele que é para ver o bebê. O que mais? Então, professora, quem trabalha com isso de raio-x, corre risco de ter câncer por trabalhar? Quem trabalha nessas clínicas, eu falo isso porque eu trabalho, né, gente? Eu sou dentista, no meu consultório tem raio-x. E o que a gente tem que fazer lá no consultório? A gente tem onde fica o raio-x, o aparelho de raio-x, as paredes do consultório têm que ser revestidas de chumbo. É por isso que quando você tira o raio-x, acontece da moça que está tirando, ela sai de perto, às vezes ela fecha até uma porta e te deixa lá naquela salinha.
Você está protegido porque você está com colete, né? É verdade isso aí. O profissional não. Então, o que ele faz? Ele fecha a porta porque aquela parede e a porta está toda revestida de chumbo. Então, ele consegue se proteger dessa maneira. Porque, imagina, o profissional, ele tira vários raios-x, né? Dentista, médico, enfim. Ele tira vários raios-x por dia. Se ele não tiver ali com aquelas paredes revestidas de chumbo, mesmo se ele sair de perto, essa onda, né, eletromagnética, ela ultrapassa a parede também, se ela não for revestida de chumbo. Então, também, com o tempo, ele sendo exposto a essa radiação, ele pode ter também problemas de saúde. Então, todo lugar que tem raio-x tem que ter chumbo. No paciente, a gente coloca o colete, né? E no local também a gente coloca nas paredes para não afetar as pessoas que trabalham ali, entenderam? Então, é porque realmente traz problemas de saúde, pode sim causar câncer, tá? Então, toda vez que vocês forem fazer exames de imagem no dentista, no médico, sempre cobrar dele colocar o avental de chumbo em vocês, que é uma proteção. Então, os exemplos de ondas eletromagnéticas pode ser as ondas de rádio, as ondas de televisão, do micro-ondas, o raio-x, tudo isso são exemplos de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, o Professora, Wi-Fi. calma aí, eu vou ter que voltar nessa questão de novo. Por exemplo, eu vou ter que tirar um raio-x do meu tórax. Eu não vou poder me proteger com o colete. Eles costumam, quando você vai tirar um raio-x, você vê que eles pegam uma placa de chumbo e posicionam ela em algum lugar para proteção. Se não é o colete, porque no caso você vai ter que ser do tórax, né? Eles não podem colocar o colete, senão eles não conseguem tirar o raio-x do seu tórax. Mas eles colocam, às vezes, uma placa para impedir daquela onda chegar, por exemplo, se você vai fazer no tórax, daquela onda chegar em alguma outra parte que não seja o tórax. Entenderam? Mas não quer dizer que se você for exposta, por exemplo, você vai fazer um exame de tórax, não quer dizer que isso vai te dar algum problema, não. Tá? É questão da frequência. Você todo dia ficar tendo contato com aquilo, com o tempo, você pode ter algum problema. Agora, uma vez, isso daí não vai causar nenhum dano para você não, viu, Bela? Entendi. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Eu ia falar que um outro exemplo também é aquele sinal de Wi-Fi, né? Que tem aí na casa de todo mundo. Creio que tem aquele sinal de Wi-Fi. Também é um exemplo de ondas eletromagnéticas, tá? E tem essas também que são as ondas bidimensionais. Então, o próprio nome fala, gente, se é bidimensional é porque ela vai se propagar em duas direções, né? Então, ela vai se propagar ali em duas direções simultâneas. Um exemplo, quando aquela pedra lá, né, cai no lago, ela vai formar ondas que a gente chama de ondas bidimensionais, porque elas vão se deslocar ali pela superfície do lago. Então, um exemplo que vocês podem colocar, se eu cobrar isso em uma prova, é também o exemplo da pedra. Esse exemplo aí também, ó, dessa corda que ele tá balançando, também é... não, aqui tá unid. Calma aí. Bidimensional, eu pulei uma aqui. Então, ó, bidimensional seria o exemplo lá da pedra. E o unidimensional, o próprio nome também fala, é uma direção só. Então, é o exemplo que eu falei anteriormente, esse daqui, ó, da corda, tá? Então, é quando a gente aquela onda está se propagando somente em uma direção daquele espaço. Então, a onda, por exemplo, não sei se vocês já viram sobre energia potencial elástica, vocês já estudaram sobre isso? Vocês já viram sobre energia potencial? Eu acho que eu nunca vi, não. Professora, eu já vi, porque eu já estudei um tempo atrás sobre isso. Mas eu não me lembro muito bem. Quando a gente estica uma mola,
e solta, ela gera essa energia potencial elástica. Como vocês não viram ainda, mais para frente vocês vão lembrar desse exemplo que eu dei. Então, é um exemplo de uma onda unidimensional, porque aí, nesse exemplo que eu coloquei no slide, ela está se propagando somente em uma direção, tá? E a bidimensional, ela vai se propagar em 2 dimensões. E tem a tridimensional, que é a mesma coisa, só que é em 3 direções. Então, ela consegue se propagar ali nas 3 direções do espaço, no mesmo tempo, né? Simultaneamente. Então, qual o exemplo que a gente pode dar? O som, por exemplo, a luz, eles são ondas de propagação tridimensional, tá? Então, isso é um exemplo que a gente pode colocar também. E aí, agora a gente vai pensar um pouquinho mais para fazer essa atividade da apostila. Vou pedir para vocês abrirem lá na página 324. Já abriram? Sim. Sim. Então, aí, ó, a gente vai dar alguns exemplos, né? A gente pode usar os que eu falei, pode pensar um pouquinho mais e pensar outros exemplos desses tipos de propagação. Primeiro exemplo aí que ele quer que vocês deem 2 exemplos, né? Do transversal, que é esse daqui, ó. Deixa eu voltar o slide aqui para vocês verem. Esse daí. Vocês conseguem me dar 2 exemplos de transversal? Eu acho que pode ser da corda, tipo, 2 cordas, eu acho. Isso, da sei. corda, quando a gente, por exemplo, tá balançando, né, a corda, igual nesse daí que eu coloquei, qual mais? A gente pode colocar aí como um exemplo do cotidiano, gente. Aquelas cordas a Isabela mesmo, acho que foi a Isabela, né? No início do ano, quando a gente tinha aula presencial, ela gostava de tocar violão. Quando ela toca violão... Eu mesma. Você mesmo, Bela. Quando a gente toca violão, as cordas daquele instrumento, né, do violão, elas produzem ondas que são do tipo transversal. Então, tem uma direção da vibração que é do tipo transversal. Vocês podem colocar esse exemplo aí também. Vocês podem colocar ondas em cordas de instrumentos musicais. Pode ser um violino, pode ser um violão, uma guitarra, tanto faz. Pode colocar esse exemplo também da corda que a Maria falou. Quando a gente balança uma corda, né, para baixo e para cima, ele é um tipo de onda transversal. O outro aí, longitudinal. O que seria, gente? Longitudinal. Opa! Vamos fazer só mais esse aí, na próxima aula a gente continua. Longitudinal, pode ser esse exemplo aí também que eu falei para vocês, da mola, né? As ondas em molas, igual aquela mola maluca que a gente brinca. E um outro exemplo que a gente pode dizer que é longitudinal é aquele, quando a gente joga, por exemplo, a bola, uma pedra, né, no lago, ele emite um som, né? Aquele som, gente, na água, ele também é Posso dar exemplo de uma mola, professora? Longitudinal. longitudinal de uma mola, mas tem que dar 2 exemplos, tá? E também o som que a pedra faz quando cai no lago. Também ele tem uma propagação longitudinal. Os próximos aí a gente termina na próxima aula. Tá, Ok? joia, beleza. Uhum. Tchau, professora. Tchau, Raíssa. Então, Com Deus, ó, tchau. não sei se vocês viram, só um minutinho. Não sei se vocês viram lá, segunda-feira vai ter aula, tá? Normal. Vocês viram? Raíssa, eu Vimos, vou vimos. viajar, eu não vou conseguir entrar,
porque eu vou viajar para casa da minha avó. Eu posso Tá, até sem entrar na problema. aula, só que não tem como eu levar os negócios. Mas eu não vou conseguir assistir também porque eu vou viajar. Tá bom, gente. Só avisando vocês que segunda é aula normal, tá? Quem puder comparecer. Tá bom. Então, Tá beijo. bom. Com Deus, tchau, tchau. Até lá. Fechou. Tchau. Até mais.